Nesse conteúdo nós vamos falar de duas empresas, vamos falar de Cosan, que é a holding, vamos falar também de Raízen, vamos entender informações importantes, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado de Cosan, preço teto e também algumas informações importantes das duas companhias para você que investe ou para você que está estudando também, uma delas para fazer parte da sua carteira de investimento. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Vou começar falando já de Raízen, né? Tocar as ações aqui, Raiz 4, companhia aí vem numa queda, tá? Região agora de R$ 2,85, né? Conforme o último fechamento, a empresa passou por algumas mudanças na sua gestão, a gente vai entender alguns detalhes importantes, ver também a visão do mercado, porém o fundo dela nós temos no mês de junho, né? Chegou a bater R$ 2,66, mês de junho. Também ali no começo de junho, R$ 2,70. Então, nessa região aqui de 2,85 ainda não é o fundo dela dos últimos meses, né? Se a gente considerar desde abril até outubro agora. E o topo está aqui em cima, R$ 3,39. Falando de Raízen, essa apresentação aqui, ó, nos mostra claramente a situação da companhia. Você vê a receita dela, ó, 229 bilhões de reais, realmente uma receita que enche os olhos de qualquer investidor. Porém, quando você olha no detalhe, né, você tem aqui a conversão, ó. O lucro líquido não chega nem a 1 bilhão, 900 milhões de reais. Então aqui nós temos o que nós chamamos de empresa, né, com alto grau ali de custo operacional. Fora isso, temos também a questão da alavancagem, ou seja, a receita dela é uma empresa que produz muito, gera muito valor de receita, mas quando você coloca ali as linhas de custos, né, operacional, administrativo, entre outros, você tem aqui uma conversão baixa de lucro líquido, né? Fora isso, você tem os fatores de margem, né? A margem da Raízen é praticamente zero, né? A companhia não consegue ter margens rentáveis, né? O que daria aí uma conversão aqui do lucro líquido maior. Então, investir em Raízen é entender basicamente isso. A empresa gera muita receita, mas a conversão do lucro ela é muito deficiente neste momento, né? O que a companhia está fazendo é investir em produtos que é onde ela consiga uma receita maior, mas principalmente margens maiores também, né? Então, o etanol 2G, onde ela está investindo até 2030, deve facilitar para ela ganhos de margens melhores, onde ela consegue converter aqui em lucro líquido maior e assim mais retorno também aos acionistas. E o lucro por ação você vê que reflete aqui, ó, 9 centavos de lucro por ação. Ela paga ali 5% de dividend yield ao ano na média, mas ainda você vê que a taxa, né, de conversão da receita para o lucro e o lucro por ação é muito baixo da companhia. Ela tem um perfil de crescimento neste momento, né? E o que mais pega é justamente o etanol, né? O etanol ele perde muito margem quando você coloca ali junto com a gasolina, né? Tanto na parte do escoamento, né, da produção, ali do estoque e também no uso final, né, na venda final do produto. Então, Raízen, olhando aqui por esse gráfico, você já consegue enxergar a estrutura, né, de rentabilidade da companhia. Saindo de Raízen, vamos falar um pouquinho de Cosan, né? Tivemos algumas mudanças aí na gestão, no comando da companhia. A gente vai ver a visão do mercado, né? Cosan aqui, impacto na mudança do comando da holding e também das suas subsidiárias. Tem a visão aqui do XP, da XP e também do BTG, né? Eles trazem aqui uma visão mais estrutural, né, da parte de gestão da companhia. A Cosan promoveu aqui mudanças importantes, tanto na holding, também mudanças na Raízen, Rumo, Compass, praticamente em todas as empresas que ela tem ali controle ou participação, né? É importante destacar que essas alterações elas vêm ao encontro aí, principalmente isso aqui, ó, de tirar a parte da alavancagem. A companhia hoje está muito alavancada, não só a holding, né, que é a Cosan, mas também as suas subsidiárias, elas têm muita dívida, né? Então essa mudança traz aí um certo ânimo, né? Vamos dizer assim, de forma uma visão diferente
dos comandantes que fizeram as trocas aí para ver se consegue melhorar. Na minha humilde opinião, né, como investidor mais de Cosan, né, mais de Cosan que eu tenho aqui, o que acontece com a Cosan, ela tem muita ambição, né, é uma empresa ambiciosa, ou seja, ela faz muita alocação de capital e muitas vezes não dá certo, né? Você viu, Vale comprou Vale, a Vale caiu e assim por diante. Mas a empresa ela tem esse espírito, né, mais de empresário. Então investir em Cosan, diferentemente de Itaúsa, né, ou até Bradespar, que são holding, a Cosan aqui você tem que entender que é uma visão de empresário, né? Não é uma visão de acionista. Então o comandante aí, ou a visão da empresa é de empresário, né? E quem tem visão de empresário é crescimento, comprar empresa. Então, para você investir em Cosan, tem que entender um pouquinho dessa estrutura, né, da liderança que reflete justamente na parte da condução da companhia. A gente vai acompanhar essas mudanças, né? Caso tenha novidades, a gente informa aí para você que acompanha nosso canal. Aqui as casas de análise, analistas, né, recomendam compra da Cosan, R$ 23,00 preço-alvo, e a Raizen aqui, eles colocam aqui na região de R$ 7,00 o preço-alvo, né? A Rumo também, recomendação aqui, R$ 31,00 para Rumo. Falando um pouquinho mais de XP, vamos ver a visão dela aqui em relação à Raizen. Eles trazem uma visão interessante, né? Então a XP vê mudança positiva na Raizen. Aqui está a visão da XP, preço-alvo aqui para a Raizen, R$ 6,00. Mas o que mais chama atenção nessa análise da XP é a questão do etanol 2G aqui, né? Eles estão dizendo, né, que os investidores estão vendo aqui com cautela essa parte do etanol 2G. De fato como nós falamos de Raizen, né, algumas vezes no canal, ela investe por nova unidade, por nova planta, né? Ela investe cerca aí de 1,2 bilhão por cada nova unidade. A expectativa dela é finalizar todos esses investimentos até ali 2030, né, 2031, é o projeto dela finalizar todos esses investimentos. Já está acontecendo, a companhia inclusive já está comercializando, né, uma parte do etanol 2G que ela está produzindo, mas ainda os investidores, né, de novo, né, a maior parte hoje do mercado, né, quando você considera grandes investidores, né, fundos de investidores, a maior parte ela não tem a visão de longo prazo e nunca vai ter, porque não é o modelo de investimento deles. Então eles querem algo rápido, né? 1 ano, 2 anos, e por isso muitas vezes, né, quando você entende o case de qualquer empresa, você consegue sair na frente e ter um retorno muito maior, esperando realmente acontecer um projeto eficiente. O projeto da Raizen, quando você olha no papel, na tese, né, na tese de investimento, ele é muito interessante, porém na prática ainda não está mostrando resultados. E aqui os grandes investidores, né, eles acabam não tendo essa percepção de comprar o papel, aguardar o período e acabam tendo essa parte de venda, né, mais venda das ações. Porém, se você investe em Raizen, tem que entender que até 2030 a companhia vai fazer grandes investimentos. Saindo um pouco de Raizen, vamos falar agora de Cosan. Estou com as ações aqui de Cosan, você vê, ó, na data de ontem, ela bateu o fundo dela mais recente, R$ 11,69 foi o fundo que atingiu as ações de Cosan. Os topos estão aqui mais recente, ó, 13,53 em outubro, aqui em agosto 14,4 e depois também no mês de junho chegou a bater 14,31, também no começo de maio ali, ó, 14,26, final de abril 14,26 também. Então aqui estão os topos dela. E o fundo mais recente está aqui, ó. A gente acompanha aqui desde o dia 11 de outubro para cá, ó. A gente vê essa tendência de venda, né? A gente vê volumes de venda alto aqui nas ações de Cosan. Então é uma boa empresa, né? Só que nem eu falei, a Cosan é uma holding diferente, né? Quando você compara, na verdade nem tem como comparar, né, com Itaúsa e nem com Bradespar, né, que são outras holdings que pagam bons proventos. A holding Cosan, ela tem visão de empresário, né? Então você tem que entender a visão do empresário quando ele tem uma empresa, ele quer crescer, ele quer expandir. Já a Itaúsa ali é mais passiva, né? Ela recebe dividendos, fica só aguardando alguma oportunidade. E a Bradespar, a gente tem também aqui no canal, né? Eu invisto em Bradespar. A Bradespar é holding passiva, né? Investe na Vale, espera os dividendos ali e a equivalência patrimonial. E a Cosan é bem diferente, né? Um perfil mais agressivo nessa parte de investimento. Então, ela investe forte, né? Aloca capital,
de forma bem expansiva para crescer realmente, só que às vezes dá errado, né? Então não é todo investimento que deu certo de Cosan, mas ela sempre está tentando fazer essa mudança significativa aí nas suas alocações de capital. Vamos falar um pouquinho aqui agora do preço teto, né? Preço teto de Cosan. Vamos dar uma olhada como é que está o preço teto de Cosan. Uma holding interessante, né? Eu tenho na carteira e com foco aqui, é foco de longo prazo, né? Crescimento principalmente. Os dividendos dela, né? Ela paga em média uma vez ao ano, né? Ela não tem assim uma política muito recorrente de proventos. Ela depende muito do que ela recebe ali das suas subsidiárias para ela repassar aos seus acionistas. Então ela está cotada aqui, ó, 11,69. Preço médio teto está aqui, ó, R$ 6,64. Lembrando que aqui, pessoal, o preço teto na plataforma GF ele leva em consideração os proventos, né, os dividendos dos últimos 6 anos. Então, o preço teto médio dela pelos dividendos seria de R$ 6,64. E o projetivo para o ano fiscal base está aqui, preço teto projetivo de R$ 8,00. Saindo do preço teto, vamos dar uma olhada aqui na receita. Ó. Você vê que lá a Raiz, a gente viu, 200 e poucos bi, ela gera menos de 1 bi de lucro, né? Já que a Cosan, 40 bi de receita, o lucro dela 2,6 bilhões de reais. Você vê que ela recebe não só a parte da equivalência, mas os dividendos que as subsidiárias, que as empresas que ela tem controle e participação, elas pagam para a Cosan. Você vê que o lucro por ação da Cosan é um pouco maior, R$ 1,40. Por isso que eu, Thiago, né, aí é a minha visão, cada um tem a sua, eu vejo a Cosan muito mais vantajosa para você investir, né, pelo menos no meu modelo de investimento, né, ela tem ali, fora essas subsidiárias, Rumo, Raizen, Compass, né, entre outras, tem a Move também, tem a Vale agora também. Então, assim, para longo prazo, né, a Cosan tende a entregar muito mais valor, tanto em crescimento, na cotação, na geração do patrimônio dela mesmo, e também nos dividendos, né? Depois que ela resolver essa questão da alavancagem, né, com essa mudança de gestão, pode ser uma visão um pouco diferente no controle da alavancagem da companhia. Então, para você que está estudando, para você que está entendendo esse modelo agora de Cosan, é importante você aprofundar os seus conhecimentos também para tomar a sua melhor decisão. Vamos dar uma olhadinha também aqui nos indicadores rápidos de Cosan, para a gente ver. O que me chama a atenção é aqui, ó, o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. A gente observa que está no menor nível. Ó. Desde 2014, estava um PVP de 1,5, 1,3 e agora está com 1,1 PVP. É o menor PVP da história da Cosan nos últimos 10 anos praticamente. Olha aqui, a média de PVP é 2, inclusive, ó, 2019 ela teve um salto nas suas cotações, ó. 2019, 20, 21, PVP estava na casa de 2, 3 e agora está na casa de 1. Cosan, ela vive muito de ciclo, né? Uma empresa que tem muitas empresas cíclicas dentro do seu modelo de investimento, agora mais com Vale, né? Ela depende muito do crescimento econômico, então essas empresas, a própria Raizen, absorve muito crescimento econômico, né? Demanda ali no consumo dos produtos dela, então você vê que próximo ciclo, né? Tendo aí a organização econômica não só no Brasil, mas também em outros países onde a companhia tem participação, você vê que a empresa ela pode entregar valor aí para você que é investidor. Dividend yield a gente falou um pouquinho, mas não é o ponto forte. Ó, a gente observa aqui, está na casa de 3% dividend yield, né? Inclusive está zero aqui, mas a média de dividend yield é muito baixa, né? O perfil dela não é pagamento de grandes dividendos neste momento. Então falamos nesse conteúdo de duas empresas, falamos da holding, Cosan, entendemos um pouco da questão estrutural da companhia, né? Como ela gera a receita, o lucro dela, ela que está nessa missão de diminuir ali a sua alavancagem, né? Reduzir a alavancagem para dar uma visão mais de otimismo para os seus investidores. E falamos também de Raizen, né? Raizen também que vem acompanhando essas quedas aí devido à sua alavancagem alta e também algumas dúvidas, né, de grandes investidores em relação ao desempenho do etanol 2G no longo prazo. Porém, antes de investir, você tem que entender as companhias, estudar não só os indicadores, mas o cenário, né, entender que elas podem entregar para você
no longo prazo e também aprender um pouco do modelo de negócio, né? Como elas geram receita, como elas geram dinheiro para você, para nós que investimos nessas empresas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!